Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou falar dele, o caso mais lembrado pelos brasileiros, muito pedido aqui no podcast. Mas antes de eu contar pra vocês... Na verdade, vocês já sabem, né? Porque tá no título. Mas deixa eu fazer meu suspense. Antes de eu falar do caso de hoje, eu preciso fazer um anúncio para todo mundo. As coisas aqui no Café com Crime vão mudar um pouco. A partir de março, os episódios vão passar a sair de 15 em 15 dias. Semana sim, semana não. Eu sei, né? Que chato. Tá todo mundo acostumado a ter o cafezinho toda quarta-feira. Desde abril de 2020 eu posto toda semana. E por sentir que eu devo muito isso pra vocês, né? Que eu tenho que manter essa frequência que eu tinha quando eu comecei o podcast, eu demorei muito pra tomar essa decisão e oficializar essa mudança. E eu só fiz isso porque eu cheguei num ponto que é realmente preciso pra mim. Para minha saúde mental, física, tudo. Como vocês sabem, o Café com Crime ele é feito de forma independente, sem equipe, sem nada. Com os apoios que eu recebo da Aurelo e do Catarse, eu tenho conseguido pagar parte das coisas que eu preciso para manter o podcast em pé, e eu ainda conto com um voluntário de edição de áudio que edita os episódios de vez em quando, e também uma pessoa que faz a pesquisa para mim. Mas tirando isso, eu faço tudo sozinha. Parte da pesquisa, roteiro, gravação, muitas edições também, divulgação, redes sociais, etc, etc. E infelizmente isso leva muito tempo, um tempo que a vida não tá me dando recentemente. Com o meu trabalho, com alguns projetos, com questões pessoais também da minha vida, vai ser quase impossível manter um episódio por semana. E eu sinto que às vezes eu fico fazendo as coisas tão na pressa, tão na correria, que a qualidade vem caindo, né? E isso é a última coisa que eu quero, que o Café com Crime não seja tudo o que ele pode ser. Eu não quero fazer isso jamais. Eu posso diminuir a frequência, mas eu quero manter a qualidade, a profundidade de pesquisa, a edição com as sonoras lindas que o Luigi faz para ambientar cada parte da história, né? Que recentemente vocês podem perceber não tem, né? Eu só uso algumas trilhas, mas em alguns episódios aí, quem escuta, quem já escutou os anteriores, tem toda uma ambientação super bacana. E eu quero trazer isso e entregar tudo isso para vocês. E para isso, eu preciso de mais tempo para não jogar tudo para cima e poder continuar o podcast de uma forma saudável. E o podcast é o meu projetinho do coração, né? Essa comunidade que a gente criou aqui é uma coisa que eu sou muito feliz de ter construído. E para a gente poder continuar isso, eu preciso passar a publicar os episódios semana sim, semana não. De coração, eu espero que vocês entendam. Eu já conversei com o pessoal do grupo dos crimezeiros, que são os apoiadores, mas eu deixo aqui também, para quem apoia e não tá no grupo, só um recadinho. O apoio de vocês sempre foi imprescindível. Saber que tem gente que nem me conhece, mas me apoia é assim... É o meu maior motivador, de verdade, e vai continuar sendo. Vale dizer que eu vou continuar fazendo os episódios extras para os apoiadores, sempre teremos o Parabéns com Crime uma vez por mês, e sempre que der, conteúdos a mais para quem apoia lá pela Aurelo. O grupo do WhatsApp também continua em pé, então nada nesse sentido vai mudar, beleza? A única coisa que muda mesmo é a frequência dos episódios, que agora passam a ser quinzenais. E era esse um anúncio, gente. Foi difícil para mim tomar essa decisão. Esse podcast é meu projetinho do coração. Eu quero continuar fazendo ele sempre, sempre, mas de uma forma que seja com bastante qualidade e que seja leve para mim também, porque senão daqui a pouco eu também pifo, né? Enfim, com esse anúncio feito, bora voltar pro tema, né? O caso dessa semana. Nada mais, nada menos que o maníaco do parque. Vocês sabiam que esse é realmente o caso mais lembrado pelos brasileiros? Numa pesquisa do Ibope, quando perguntaram um crime que os brasileiros lembravam, 76% das pessoas mencionaram o assassino em série Francisco de Assis Pereira. Muito louco, né? Em 1998, o Francisco confessou ter estuprado e matado 11 mulheres. Ele ainda tentou assassinar outras 9 mulheres e acabou condenado por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio.
Esse caso emblemático que todo mundo realmente lembra, ele foi um pedido do crimiseiro Wesley Onofre. O Wesley é um apoiador do Café com Crime na categoria Caso Sério, o que dá a ele o direito de furar fila na indicação de casos e ter o caso que ele quiser sendo contado aqui por mim. Então esse foi um belo pedido, Wesley, muito obrigada pela sugestão e pelo apoio lá na Aurelo também. Bom, só falta eu falar uma coisa. Bora começar do começo? Ninguém jamais imaginaria que o menino Serelepe, que nasceu em Guaraci no dia 29 de novembro de 1967, se tornaria um serial killer. Francisco de Assis Pereira é natural do interior de São Paulo, uma cidadezinha que hoje em dia possui 11 mil e poucos habitantes. Então, lá nos anos 60, imagino que deveria ser muito menor. Francisco e sua família eram tipo metade da população. Zoeira, mas era interiorzão, perto de Barretos, local muito focado na agropecuária. O seu pai, o Nelson Pereira, trabalhou como apanhador de laranjas, pescador, barqueiro, frentista e chegou a ter até 3 açougues. Por conta dos altos e baixos financeiros, a sua família se mudava de cidade com frequência, mas o Francisco era o que parecia se adaptar melhor às mudanças. Ele era filho do meio de uma família de 3 irmãos, era considerado um menino quieto e meigo pelos vizinhos, adorava comer pães e andar de bicicleta e patins. Aos 8 anos de idade, ganhou o primeiro par de patins de plástico que se tornou a sua verdadeira paixão. Mas às vezes os nossos maiores amores machucam, né? O Francisco sofreu um acidente. Ele caiu de patins e um graveto quase perfurou seu tímpano. Ai, meu, me dá agonia só de pensar, gente. Credo, imagina, já tem agonia de pôr cotonete na orelha, imagina um graveto no seu tímpano. Enfim, esse acidente acabou levando ele a fazer uma cirurgia. Por conta desse problema, ele acabou repetindo a primeira série, mas ele era um bom aluno. Ele fez até a 5ª série e concluiu um supletivo, mas largou os estudos para entrar no exército. Ele chegou a ser cabo e gostava muito de usar a farda. Mas a farda não satisfazia ele da forma que a sua primeira paixão fazia, o patins. Apesar do acidente e das dificuldades financeiras para comprar o equipamento, ele nunca largou os patins, chegando a participar de competições e de exibições públicas com grupos de patinadores em parques como o Parque do Ibirapuera. E ele se entregava de corpo e arma. Corpo e arma, gente. Não, ele se entregava de corpo e alma. Ele chegou a tingir os cabelos para poder participar das competições, usava aquelas roupas para apresentação, roupas coloridas, roupas bem joviais. Ele se personificava ali. O seu amor pelo patins era tanto que, quando a sua família quis se mudar para o interior de São Paulo, lá para Guaraci, o Francisco decidiu ficar, porque ele acreditava que em São Paulo ele teria mais oportunidades como patinador. Quando ele ia para Guaraci visitar a família, ele era adorado pelas crianças da região, porque ele divertia todas montando shows de apresentações de patins, movimentava a cidade, as mulheres também vinham visitá-lo, né, para ver os seus espetáculos. E uma curiosidade, o seu nome artístico como patinador era Chico Estrela. Olha que amor, que fofura, Chico Estrela. Gente, eu tô me delongando aqui no patins porque assim, eu patino. Quer dizer, eu comecei recentemente e foi o único esporte que eu me dei bem na vida. Eu nunca curti esportes, mas eu me apaixonei por patins. E aí, claro, né, tinha que ter assassino no meio. Eu jamais ia imaginar esse crossover bizarro entre 2 coisas que eu gosto, né? Crimes e patins. Meu Deus. Mas enfim. E tipo, o Francisco, diferente de mim, ele era profissa mesmo no esporte. Ele já tinha ganho troféus, medalhas de competições, tinha sido entrevistado na TV, onde ele falava de forma bem articulada sobre o esporte, sobre seus planos de fazer uma carreira como patinador. Ele também dava conselhos de segurança aos iniciantes, bem modesto, bem sensato. Professor Chico Estrela, né?
As pessoas que conheceram o Francisco, no geral, gostavam dele. O cara era agradável, sabe? Uma ex-namorada dele, lá de Guaraci, chamada Juliana, diz assim, abre aspas, o Francisco é bastante carinhoso e brincalhão. O único defeito é que o tempo livre dele é todo para o patins. Fecha aspas. Uma vizinha de Francisco, chamada Regiane, descreve ele como sendo um cara super legal, bom para bater papo, jogar conversa fora. Um cara normal. Até que 1995 chegou e as aparências que Francisco mantinha, de bom moço, começaram a sumir. Nesse ano, uma mulher contou para Regiane que Francisco teria tentado estuprar uma outra garota em São José do Rio Preto. A Regiane, a vizinha dele, perguntou a ele se era verdade, e ele disse que não. Mas ela acabou a amizade, não acreditou na versão dele e nunca mais falou com ele. É aqui que começamos a descobrir que de bom moço, patinador fofo, o Chico Estrela não tem nada. Francisco tinha um diário e nele compartilhava pensamentos minimamente preocupantes. Nas páginas, ele escreveu que gostaria de achar uma menina de 12 ou 13 anos para dominar, para que ele pudesse moldar essa garota conforme as suas convicções. Da mesma maneira que ele já tinha feito com uma vizinha chamada Janete. Ele brincava com ela quando eles eram pequenos e ele acreditava que tinha dominado ela. Quando a vizinha completou 19 anos, os dois começaram a namorar e em 1995 ela engravidou de Francisco e ele se recusou a casar, dizendo que só casaria se pudesse sustentá-la, coisa que ele não podia fazer. O namoro acabou, óbvio, né? A Janete se casou com outro homem antes mesmo de ter o filho e Francisco até tentou encontrar com ela na maternidade, mas ele foi proibido. Até hoje, ele não conhece o filho. Esses relacionamentos passados do Francisco revelam o seu lado sombrio. Uma travesti com quem Francisco viveu por mais de um ano, chamada Tainá, ela contou que apanhava dele constantemente, recebendo socos no estômago e tapas no rosto. No tempo em que Francisco estava desempregado, era Tainá que o sustentava. Mas, em vez de ele ser grato por isso era motivo de brigas constantes. A Tainá ainda conta um acontecimento bizarro durante o tempo em que viveu com Francisco. Abre aspas. Uma vez, ele chegou em casa com o short manchado de sangue na altura do pênis. Ele disse que tinha se machucado, mas agora percebo o que pode ter acontecido. Fecha aspas. Francisco e Tainá se separaram porque ele se apaixonou por uma outra garota. Na última briga, o Francisco disse para ela, abre aspas, um dia serei famoso, mesmo que seja nas páginas policiais. Fecha aspas. Uma outra ex-namorada relatou que apesar de Francisco ser maravilhoso e carinhoso, ele tinha momentos explosivos. Se era contrariado, puxava cabelo à força. Também era comum ele chegar em casa machucado ou arranhado, mas ele sempre tinha uma desculpinha, que se envolveu numa briga boba e coisa e tal. O lance é que os problemas de Francisco começaram muito antes, ainda na sua infância. Assim como muitos assassinos em série, ele sofreu traumas sexuais. Segundo ele mesmo, uma tia materna chamada Diva o teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. A tia, porém, negou qualquer abuso. Já adulto, o Francisco também teve um patrão que teria seduzido ele, o que o levou a se interessar por relações homossexuais, porém, diz Francisco que não por vontade própria. De acordo com ele, esse patrão, sempre que chegava perto para tomar alguma atitude ali, o Francisco virava o rosto, tentava evitar, mas nunca adiantava e ele era pego à força. Outro trauma veio de uma companheira de patinação chamada Silvia. Ela era uma menina gótica que curtia cemitérios e que teria quase arrancado o seu pênis com uma mordida, fazendo com que Francisco tivesse medo dessa perda do seu membro viril, né? Ela seria tipo a maníaca do pênis, né?
Eu já contei aqui, porque tem um caso real, o maníaco do pênis, que saía por aí mordendo o pênis das pessoas, né? Tem um episódio sobre ele aqui no podcast. Ai, gente, mas enfim. Por conta dessa mordida da Silvia, o Francisco sentia dores durante as relações sexuais e isso causava para ele uma grande frustração. O Francisco ainda passou por outros traumas na infância relacionados com morte. O pai de Francisco teve um açougue, né? E aí o Francisco acabou frequentando um matadouro. E tipo, para qualquer criança, nem criança, acho que hoje se eu visse isso, né? Muito terrível você ver uma coisa viva morrendo. Ainda mais um boi que uiva, que berra, e aí aquele sangue no matadouro. É meio credo, né? O Francisco ele conta sobre isso. Abre aspas. Eu via a morte de um animal. Aquilo me dava rancor, ódio. Eu não mostrava na frente, eu nunca conseguia mostrar a coisa na frente. Eu sempre voltava e ficava chorando. Fecha aspas. Agora, por outro lado, o próprio Francisco chegou a matar um animal quando criança, outra coisa comum em assassinos em série. Em seu diário, ele conta que quando tinha 8 anos, matou um filhote de rolinha com um estilingue. E não só isso, como ele levou o passarinho para casa e tentou assar numa frigideira. Só que aí ele foi impedido pela avó, aos berros ela acusou o garoto, ficou falando assassino, você é um monstro, gritou ali, fez um puto escarcéu e ela pegou a rolinha e deu para um gato comer. O Francisco conta que ele caiu num choro convulsivo, assim, arrependido por ter tirado uma vida e ficou com aquilo na cabeça. Assassino, você é um monstro. Antes de ficar conhecido como Maníaco do Parque, Francisco de Assis Pereira já esteve no radar da polícia. Ainda em 1995, uma moça de 19 anos prestou queixa na delegacia da cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista, contra um homem que a agarrou numa avenida e a forçou a entrar num prédio em construção. Ela conseguiu escapar e o homem foi detido por constrangimento ilegal, pagou uma fiança de R$ 80 e foi solto por ser réu primário. Esse homem era Francisco de Assis Pereira, o que a gente não daria para ele ter ficado preso desde 1995, né? Mas não. Outra oportunidade para Francisco ser preso antes de se tornar o maníaco do parque aconteceu em 10 de fevereiro de 1998. Na época, uma suposta namorada dele, chamada Isadora Frackel, desapareceu. Ela tinha 18 anos, era uma menina bonita, de classe média paulistana, que saiu de casa para ir para a aula de inglês e sumiu. Alguns dias depois, 2 cheques da garota, um de R$ 200 e outro de 50, foram compensados numa agência de banco. O pai de Isadora, o Cláudio Frankel, procurou a polícia com cópias desses cheques. O de R$ 50 estava com uma assinatura falsa. E aí a polícia, né, começou a investigar e chegou num suspeito, né? E o nome dele era Francisco de Assis Pereira. Ele foi suspeito de estelionato, mas ele se apresentou ali para a polícia como namorado da Isadora. O Cláudio Frankel, né, numa nota oficial, ele negou que a filha estivesse namorando com o Francisco e acusou ele de ser o principal envolvido no desaparecimento dela. Entretanto, o Francisco foi considerado apenas um estelionatário, um oportunista e acabou sendo liberado pela polícia. O Cláudio comentou o seguinte, abre aspas, fui categórico em dizer que ele estava mentindo. A minha revolta é que acreditaram na versão dele e não na minha. Fecha aspas. Na mesma noite em que foi liberado pela polícia, o Francisco voltou ao Parque do Estado, onde tinha estuprado e matado Isadora. Ele jogou gasolina no corpo da moça, temendo que se a polícia a encontrasse, conseguiria identificar a menina e ele voltaria a ser procurado. Francisco poderia ter sido detido aqui, mas não foi. Isadora foi apenas uma de suas 16 vítimas, todas atacadas no mesmo lugar, o Parque Estadual Fontes do Ipiranga. No local, 11 mulheres foram abusadas e assassinadas, e outras 9 foram estupradas.
O Parque Estadual Fontes do Ipiranga fica localizado entre São Paulo e Diadema e é mais conhecido como Parque do Estado. O local possui aproximadamente 500 hectares, sendo o maior fragmento de Mata Atlântica inserido na região metropolitana de São Paulo. A região abriga vários corpos de águas preservados, espécies de flora ameaçadas de extinção e fauna silvestre. Dentro do Parque do Estado, ainda tem vários órgãos estaduais, como o Instituto de Botânica, ou o Jardim Botânico de São Paulo, o Zoológico da cidade, o Centro Paralímpico e o Parque da Ciência e Tecnologia. Então, assim, o lugar é gigante, super movimentado, bonito. E foi aqui que a série de assassinatos do maníaco do parque aconteceu. No dia 4 de julho de 1998, um rapaz se enfiou no meio da mata do parque para procurar uma pipa que ele tinha perdido. Ele deu de cara com 2 cadáveres em decomposição. E foi assim que começou. A polícia foi avisada e no dia seguinte localizou mais 2 corpos no parque. Os investigadores concluíram então que as 4 mortes deveriam ser obra da mesma pessoa, o que os levaram a suspeitar de um serial killer que estava à solta. Eram 4 cadáveres de mulheres estranguladas, todos despidos, na verdade acho que uma só estava de calcinha. Elas todas foram encontradas de bruços e com as pernas afastadas, uma posição típica de vítimas de estupro. Ao investigar, a polícia descobriu que outros 2 corpos foram achados separadamente em janeiro e maio daquele mesmo ano, quando ainda não se suspeitava de um assassino em série. As mortes tinham sido registradas em delegacias diferentes, por isso não tinham feito a ligação desses casos. Essas 6 mulheres todas tinham cabelos longos, pretos e tinham no máximo 24 anos. Nessa mesma época, Francisco de Assis Pereira tinha 31 anos e morava sozinho em São Paulo, tentando seguir o seu sonho de ser patinador. Enquanto ele não conseguia seguir essa carreira, o Francisco trabalhava como motoqueiro na JR Express, uma empresa de entrega de encomendas no Brás, no centro de São Paulo. Entre eles, os motoboys, Francisco era conhecido como Chico, um rapaz boa praça e bem namorador. Ele morava na própria empresa como um favor e também porque o proprietário da empresa confiava muito nele. O lugar tinha ferramentas espalhadas pelo chão, uma geladeira, um fogão, uma televisão e um armário que também servia como despensa. Não era nada agradável, mas era o que ele tinha. Quando ele não estava trabalhando ou em casa, que também era na empresa, né, tudo no mesmo lugar, o Francisco costumava frequentar o Parque do Estado para patinar. Para chegar até lá, apesar de ter uma moto, ele ficava rondando a estação Jabaquara do metrô, que é ali nas cercanias do parque. É ali que ele conseguia encontrar mulheres para convidar para patinar ou até mesmo convidar para uma sessão de fotos. Pois é, acontece que o Francisco se passava por caça-talentos. Ele dizia que participava de uma grande empresa de cosméticos e era responsável pela propaganda. Ele falava que a mulher tinha a cara da empresa e que ela podia ser modelo, né? Só precisava ir até o parque com ele e tirar algumas fotos. O Francisco sabia bem o tipo de mulher que precisava abordar. Ele escolhia as que estavam de cabeça baixa, que pareciam tristes ou com algum incômodo emocional, que tinham uma aparente suscetibilidade à aproximação de estranhos. Ele então abordava essas pessoas, deixava que elas falassem, que desabafassem. Geralmente ele escutava aí alguma reclamação sobre um relacionamento que não ia bem, ou algum problema com o trabalho, com dinheiro, e então ele se utilizava dessas informações para conquistar e convencer as garotas. E aí, as levava para o parque para fazer um ensaio fotográfico em ambiente ecológico, como ele descrevia. Porém, ao invés de serem fotografadas, elas eram humilhadas, abusadas e enforcadas com um cadarço. Muitas foram encontradas nuas, com mordidas pelo corpo e de joelhos, como os bois que Francisco via sendo abatidos quando era criança. Oficialmente, 16 vítimas foram confirmadas, 9 acabaram estupradas e 7 foram mortas. Eu vou contar para vocês um pouco sobre algumas das vítimas e como foi o último dia de vida delas
e o seu encontro fatal com Francisco. No dia 16 de janeiro de 1998, o corpo de Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, foi encontrado no Parque do Estado. A grande ambição de Raquel era ganhar dinheiro para ajudar a família, que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. De acordo com familiares, ela era uma moça muito ingênua e acreditava muito facilmente nas pessoas. Aos fins de semana, a Raquel costumava frequentar bares com amigas, mas nunca chegava em casa tarde, nunca depois da meia-noite. No dia 9 de janeiro, por volta das 8 da noite, ela saiu da loja de móveis onde trabalhava como vendedora. A loja ficava em Pinheiros e ela utilizou o metrô para ir para casa, descendo na estação Jabaquara. Foi aí que Francisco a abordou e disse que ela era muito linda, exatamente o tipo de garota que ele estava procurando para uma campanha publicitária. Ele a convenceu a ir para o Parque do Estado para realizar uma sessão de fotos em que ela posaria como modelo. Ao desembarcar do metrô, já quase em casa, a Raquel telefonou para a prima com quem ela morava, avisando que conheceu um rapaz e que aceitou posar de modelo para ele. A prima disse que era muito arriscado sair com um desconhecido, e a Raquel acabou concordando. Ela disse que não ia mais e desligou. A Raquel nunca mais apareceu. O seu corpo foi encontrado no matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. No local, a jovem foi estuprada, esganada e recebeu diversas mordidas pelo corpo. Poucos dias antes de morrer, a Raquel estava extremamente feliz porque tinha conseguido um novo emprego onde ganharia mais dinheiro. E assim, ela conseguiria atingir a sua ambição de ajudar a família. Em 4 de julho de 1998, o corpo de Selma Ferreira Queiroz, de 17 anos, foi encontrado no Parque do Estado. Selma estava para completar 18 anos, era a mais nova de 3 irmãs e pretendia fazer faculdade de Ciências Contábeis ou Computação. Ela só saía sozinha de sua casa em Cotia, uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, para trabalhar. Quando ela queria ir para um shopping depois do serviço, né, ou passear, alguma coisa assim, ela nunca deixava de avisar a mãe e sempre ia acompanhada. Na tarde do dia 3 de julho, ela foi até o centro da cidade para tratar da sua demissão como balconista de uma farmácia. Nesse caminho, ela desapareceu. O último sinal de vida que a garota deu foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho da sua residência. No dia seguinte, um homem telefonou para Sara, a irmã de Selma, dizendo que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de R$ 1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Só que ele nunca mais ligou. À noite, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Ela estava nua, com sinais de estupro e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. Em 28 de julho de 98, foi encontrado no Parque do Estado o corpo de Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos. Ela era paranaense, filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange desde 1996. Devido às dificuldades financeiras, ela abandonou a escola na 7ª série para poder trabalhar. Elisângela era conhecida pela timidez excessiva. Se alguém olhava para ela e segurava ali o olhar, ela baixava o rosto. Mas ela era muito ajudadora, era muito querida. Em casa, ela ajudava nos cuidados com a pequena Letícia, uma menininha de 3 anos de idade que era filha de uma de suas primas. No dia do seu desaparecimento, a Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria dali a 2 horas. Às 6 horas da tarde, de 9 de maio, ela foi deixada por uma amiga no Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo. A Elisângela tinha passado boa parte do tempo no shopping com a sua amiga e, conforme a noite se aproximava, ela decidiu ir embora. Mas antes que fosse muito longe, um homem se aproximou, se apresentou como fotógrafo de uma importante revista, dizendo que tinha achado ela linda e que não poderia perder a oportunidade de tirar umas fotos do belo rosto que ela tinha e que esse era o seu destino. Depois disso, ela nunca mais foi vista. O seu corpo nu foi encontrado em 28 de julho no Parque do Estado. O corpo já em avanço estado de decomposição.
Ainda em 28 de julho, mais um corpo foi encontrado no Parque do Estado, perto do corpo de Elisângela. A vítima era Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos. Patrícia tinha o sonho de ser modelo, mas ela nunca tinha contado isso para a família. Ela adorava posar para fotos ao lado de parentes e amigos. Ela era uma moça muito alegre e muito comunicativa. Era vendedora. Ela fazia amizade com facilidade, em grande parte porque ela tinha muita confiança nas pessoas, era ingênua, acreditava que todo mundo era bom, até mesmo os desconhecidos. No dia 17 de abril, saiu da casa da avó Josefa, com quem ela morava, e desapareceu. Seu corpo só foi descoberto 3 meses depois, jogado numa área deserta do Parque do Estado. A identificação de Patrícia só foi possível porque ao lado do corpo foram encontradas roupas e bijuterias da moça. Ela também foi estuprada e morreu por estrangulamento. Durante a investigação, a polícia escutou o relato de 7 mulheres que foram abordadas por Francisco, levadas ao Parque do Estado, mas que conseguiram escapar das garras do serial killer. Entre elas, 4 contam que foram violentadas. As demais dizem que foram atacadas, mas conseguiram fugir antes. Segundo as mulheres, o ataque aconteceu em clareiras, longe de testemunhas e em trilhas pouco conhecidas do Parque do Estado. Foi ali também que os cadáveres foram encontrados, todos em um raio de 200 metros. Segundo Sandra, que é uma das mulheres que foram abordadas por Francisco, ele se identificou como funcionário de uma empresa de cosméticos e ofereceu R$ 700 para tirar fotos dela. Ela aceitou e, ao chegarem na mata, ele se transformou, dizendo que era um psicopata e que havia matado e enterrado várias mulheres naquele local. Ele apertou o pescoço de Sandra, mas ela conseguiu escapar. Sandra, assim como as outras mulheres que sobreviveram aos ataques de Francisco, ajudou a polícia a fazer um retrato falado daquele que se tornaria o principal e único suspeito dos crimes. No dia 12 de julho, os jornais publicaram o desenho que retratava o maníaco do parque, e ele foi logo identificado. 3 dias depois dessa publicação, uma garota que havia sido abordada pelo assassino dias antes entrou em contato com a polícia. Ela relatou que o homem a chamou para uma sessão de fotos, mas aí, do nada, estranhamente, ele desistiu e disse que não poderia acompanhá-la naquele dia e deu a ela um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava, para que, caso ela tivesse interesse depois nessas fotos, ela pudesse ligar para ele. A polícia imediatamente entrou em contato com o telefone do cartão. Era o número da empresa de motoboys onde Francisco trabalhava. O proprietário, Jorge Alberto Santana, de 25 anos, disse que 3 dias antes, o único funcionário que trabalhava e dormia na empresa, o Francisco, tinha deixado um bilhete sobre a mesa com um recorte do jornal onde tinha o retrato falado do maníaco do parque. E nesse bilhete, o Chico lamentava ter que ir embora e pedia desculpas pela forma repentina da partida. Depois disso, Jorge não ouviu mais falar dele, até aquele momento. Ele mal podia acreditar que o seu funcionário de confiança, o bonachão, o gente boa, era um assassino em série. Se dúvidas pairavam no ar, alguns dias depois elas foram embora. No dia 24 de julho, o patrão de Francisco, o Jorge, encontrou evidências no local onde Francisco trabalhava e dormia, no quartinho da empresa. Jorge percebeu que havia algo de errado com o vaso sanitário. No concerto, foi encontrado um bolo de papéis queimados que entupiram o esgoto. Junto nesse bolo estava a carteira de identidade de Selma Ferreira Queiroz, uma das vítimas do maníaco do parque. Em entrevista, o Jorge disse, abre aspas, o RG só apareceu porque eu não consegui desentupir e pedi para que arrancassem a privada. Quando batemos com ela no chão, o RG queimado caiu. Se tivesse desentupido, essa prova contra ele nunca teria aparecido. Fecha aspas. E viva a privada entupida, né?
Mas não era o suficiente essa prova, gente. A polícia precisava de algo físico que ligasse Francisco aos crimes. Afinal, o RG tinha sido encontrado na empresa, onde muitas pessoas tinham acesso, não só o Francisco. Era uma boa pista, mas precisavam de algo mais forte e mais definitivo. Então, primeiro, tentaram realizar um exame de DNA numa amostra de esperma que foi retirada do corpo de uma das vítimas. Mas a prova foi danificada. Um erro dos peritos. Eles usaram uma técnica errada na hora de tingir a amostra. E por ser uma amostra muito pequena, não tinha como fazer uma segunda tentativa. Então eles recorreram a outro meio, o formato das mordidas espalhadas pelo corpo da vítima Selma. Será que eles conseguiriam usar a arcada dentária de Francisco para comparar? Pois alguns peritos disseram que as mordidas foram dadas depois da morte. Então, o fluxo sanguíneo já estava interrompido e, nessa situação, os tecidos são incapazes de reter o molde dos dentes do assassino. Mas tentaram mesmo assim. Foi um tiro no escuro, porém deu certo, né? Depois do erro com o DNA, esse molde dos dentes ali acabaram ligando Francisco definitivamente à morte de Selma. No dia 31 de julho, o motoboy foi acusado de estuprar e matar 8 mulheres no Parque do Estado. Contra ele, pesam os depoimentos das jovens que sobreviveram às violências e que o reconheceram, além das provas periciais. Agora, só precisavam encontrar Francisco. No final de julho de 1998, uma caçada ao serial killer teve início. Ao ver seu retrato falado nos jornais, Francisco fugiu. Não se sabe exatamente para onde ele foi primeiro, mas ele chegou a ser visto em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, houve a suspeita de que ele tivesse passado pelo Rio de Janeiro e ele até chegou a ir para a Argentina, passando pela fronteira brasileira sem ser reconhecido pela polícia. Talvez porque ele deixou a barba crescer e fez um cavanhaque, né? Sei lá. Nos filmes a pessoa bota um boné e ninguém mais sabe quem é, e a gente zoa e tal, mas aqui é real. O Francisco fez um cavanhaque e cruzou a fronteira. Enfim, né? O Francisco acabou parando em Itaqui, no Rio Grande do Sul, para buscar comida e um lugar para descansar. Ele estava cansado de fugir. O Francisco pediu abrigo a pescadores e disse se chamar Pedro. Ele chegou a frequentar missas e se tornou conhecido dos pescadores ali do Rio Uruguai. Um pescador chamado João o descreveu assim, abre aspas. Ele era um cara comum, educado, estudado, com um papo legal. Engana qualquer garota. Fecha aspas. Aos pescadores, o Francisco pediu para tomar um banho, afirmando que atravessaria o Rio Uruguai de balsa para se encontrar com uma namorada na cidade argentina de Alvear. Ele disse que queria encontrar a namorada limpo e cheiroso. Enquanto Francisco se banhava na casa de uma família de pescadores, 2 homens chamados João Carlos Dornelles Vilaverde e Newton Fogaça da Silva ficaram desconfiados e resolveram checar os documentos do rapaz. Foi aí que descobriram que Pedro era um nome falso. Mas o pior foi ler o nome verdadeiro e associar as notícias que estavam na televisão. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Eles ligaram imediatamente para a polícia. Quem atendeu foi o cabo Jesus Laciri de Lima Carneiro e seguiu imediatamente também para a casa do pescador com mais 3 policiais. Dentro da mochila dele, do Francisco, encontraram passagens de ônibus de 2 empresas do oeste do Paraná, o que confirmou a suspeita que a polícia já tinha de que ele tinha passado por lá em direção ao sul, né? E assim, no dia 4 de agosto de 1998, o Francisco foi preso pela polícia. Ele se manteve calmo, cooperou e contou por onde esteve nos últimos dias. Ele disse que do Paraná, ele pegou carona num caminhão até o Rio Grande do Sul. Depois ele seguiu para a Argentina. O Francisco disse que teve que sair de Buenos Aires, onde ele estava com uma mulher, porque o seu visto tinha vencido. Só que isso provavelmente não é verdade, né? Porque não tem visto para a Argentina, né? Você entra lá com RG. A polícia acabou nunca descobrindo quem era essa mulher, essa pessoa que ele dizia namorar, né? Lá na terrinha dos irmãos.
Mas enfim, no mesmo dia em que ele foi preso, o Francisco foi transferido para São Paulo a fim de ser detido e para poder dar prosseguimento nos exames, né, que comprovariam que ele realmente era o maníaco do parque, além também de passar pelo reconhecimento de mulheres que por pouco não se tornaram as suas vítimas. Mas a sua chegada na prisão não foi nada tranquila. Ao chegar na Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, cerca de 1.000 pessoas aguardavam pelo motoboy do lado de fora da penitenciária. A multidão era tanta que impedia o trânsito pela avenida que dava acesso à cadeia. Todos queriam linchar o maníaco do parque. Uma mulher foi presa por desacatar um policial militar que tentava liberar a rua. Os manifestantes só foram contidos com a chegada do reforço da polícia militar. Foi só então que Francisco pôde entrar na cadeia a salvo, e dentro da prisão ele precisava se manter assim. Por isso ele permaneceu isolado em sua cela e até o banho de sol também era feito sozinho, sem a presença dos demais detentos, para evitar qualquer tipo de confrontações. Os papéis se inverteram. Agora não era mais Francisco que atacava. Em seus depoimentos iniciais, o Francisco de Assis Pereira jurou que não matou nenhuma das 8 mulheres encontradas no Parque do Estado. Ele também negou ter violentado alguém, acrescentando que ele não precisava disso, pois já tinha tido centenas de milhares de garotas. Ele foi tão longe a negar que já esteve alguma vez no Parque do Estado, então nesse momento era negação pura. Sobre a sua fuga, ele disse que não foi uma fuga, que ele nem sabia que era procurado pela polícia. Obviamente uma mentira, né? Porque ele deixou lá o recorte do retrato falado com o bilhete de despedida para o patrão dele, né? Mas enfim, ele disse que foi apenas viajar porque queria conhecer Buenos Aires, um turismo básico. Ele contou que lá ele participou de competições como patinador profissional e teria perdido US$ 780. Quando o confrontaram com a carteira de identidade de Selma, a sua vítima, que foi encontrado no banheiro do local onde ele trabalhava e morava, o Francisco se esquivou e disse que lá tinha muito entra e sai de gente e que podia ter sido qualquer um, que até pessoas desconhecidas entravam lá. Ele ainda alegou que roubaram dele um Walkman e uma camiseta lá dentro da empresa, no mesmo lugar que encontraram o documento. Então, assim, podia ser de outra pessoa. No primeiro encontro que o Francisco teve com os pais depois da sua prisão, esse foi um momento bem emocional para ele e para a família também. Ele estava com um ar de desamparado, estava cabisbaixo, estava quieto. E aí, quando as luzes das câmeras de televisão se apagaram, logo em seguida à entrevista coletiva, ele chorou no ombro da mãe e do pai como uma criança. Com as mãos algemadas, ele passava os braços em torno do pescoço deles e dizia que ele estava pensando muito na família nessas últimas semanas. A sua mãe, a Maria Helena, perguntou se ele fez tudo o que estavam falando. E ele não disse nada, apenas chorou. O pai de Francisco, Nelson Pereira, ficou perguntando repetidamente onde foi que erramos, onde foi que erramos, onde foi que erramos. Em vez de responder, o Francisco entregou para a mãe um diário enorme escrito à mão em um bloco de cartas. Parecia ser uma espécie de autobiografia dele. Ao chegarem em casa, os seus pais leram tudo, vasculharam os detalhes da infância e adolescência do Francisco, atrás de sinais que pudessem explicar onde e quando o filho tinha se transformado num assassino. A Maria Helena conta um pouco sobre isso. Abre aspas. Ele disse que não conseguia pedir ajuda. Chegou a dizer que foi abandonado por Deus. É tudo confuso. Parece que ele quer escrever sua história para ver se ele mesmo se entende. Fecha aspas. Após um interrogatório de aproximadamente 8 horas, que aconteceu depois disso, o Francisco de Assis Pereira confessou o assassinato de 9 mulheres. Em certo momento, a polícia perguntou como ele matava as moças, e Francisco respondeu, abre aspas, com o cadarço dos sapatos ou com uma cordinha que às vezes eu levava na pochete. Eu dava um jeito. Nunca contei isso para ninguém, nem para minha mãe. Eu tenho um lado ruim dentro de mim. É uma coisa feia, perversa, que eu não consigo controlar. Tenho pesadelos, sonho com coisas terríveis, acordo todo suado. Tinha noite que não saía de casa, porque sabia que na rua ia querer fazer de novo. Não ia me segurar.
Deito e rezo para tentar me controlar. Fecha aspas. Francisco diz que quase sempre torcia para que as vítimas desistissem de acompanhá-lo até o parque. Teria sido assim com a Raquel Mota Rodrigues. Ele conta que a conheceu enquanto perambulava entre os vagões do metrô, caçando como um predador, palavras dele. A moça topou ir até o Parque do Estado e até esperou que ele fosse em casa pegar a moto. Ele conta, abre aspas, quando eu estava retornando, torcia para que Raquel tivesse desistido da espera. Eu tinha certeza de que se a encontrasse, ela seria morta. Infelizmente, a Raquel esperou por mim. Fecha aspas. Com os depoimentos de Francisco, a sua advogada Maria Elisa solicitou exames psicológicos para comprovar a insanidade do cliente. De acordo com ela, o resultado do teste poderia comprovar, além do distúrbio, que o assassino é antissocial e tem problemas de sexualidade. Dessa forma, poderia conseguir que Francisco fosse considerado inimputável, e assim ele não iria para a prisão comum, e sim para uma ala psiquiátrica. Entretanto, o promotor do caso não concordou com isso, pois mesmo que Francisco fosse considerado psicopata, ainda deveria ir para um presídio de segurança máxima. Ele disse, abre aspas, os psicopatas têm um problema de afetividade, mas não são loucos. Ele é mestre na arte de despistar. É para ser declarado inimputável que afirma agora que mordia as vítimas. Fecha aspas. Francisco não era só mestre na arte de despistar, como também na arte de convencer. Uma coisa que intrigou muito as autoridades foi como alguém, sem armas, conseguia convencer as mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que tinham acabado de conhecer. Logo após a sua prisão, a perita da Polícia Civil, Jane Bellucci, conversou com Francisco por 2 horas e saiu de lá afirmando que, abre aspas, ele é inteligentíssimo, tem uma fala mansa que convence. Fecha aspas. E não só isso, mas o local do parque era o oposto de ameaçador. Eu fui visitar o Parque do Estado no fim de semana e posso dizer que antes mesmo de chegar na entrada, eu vi 3 grupos distintos de fotógrafos com suas câmeras e mulheres maquiadas prontas para uma sessão de fotos. É super comum, é um parque. Na verdade, é um jardim botânico, é lindo e propício para exatamente isso, modelos e sessões de fotos. Então, não seria de todo estranho um caça-talentos de uma agência de modelos pedir fotos num ambiente de natureza e ir até o parque para isso. E outra, parece tão seguro. Tem muita gente. Você nunca está sozinho, tem famílias, tem crianças, tem pessoas para todos os lados nos gramados, nas trilhas, nas mesas de piquenique. Mas, se você se embrenha em uma trilha e sai dela para dentro da mata, aí é você e Deus. O parque é muito grande, a mata é densa e ali você realmente estaria sozinho. E é aqui que entra o convencimento do Francisco, porque elas já estavam no parque com ele, elas já tinham ido até ali. Então, por que não entrar um pouco mais na mata para uma foto super natural, com fundo de floresta de verdade? O maníaco do parque, no interrogatório, falou que convencer as mulheres era muito simples. Bastava falar aquilo que elas queriam ouvir. O Francisco cobria todas de elogios, oferecia um bom cachê, dizia que as fotos precisavam ser num ambiente ecológico, no fundo do parque, dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado que não poderia ser desperdiçado. E elas iam. Chegando no local, ele atacava as vítimas, fazendo muitas delas verem outras mulheres mortas por ele ali. Ele as estuprava, as estrangulava, as mordia, muitas vezes arrancando realmente pedaços de carne, e depois que já estavam mortas, ele as posicionava de maneira provocante e às vezes cometia necrofilia. Depois ia embora, levando alguns objetos das vítimas como seu troféu. Após sua confissão, Francisco deu informações para que a polícia pudesse encontrar o local onde ele havia enterrado outras vítimas. Com isso, uma operação foi realizada no Parque do Estado por policiais do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar.
No local indicado por Francisco, encontraram uma mala cheia de objetos pessoais, um vestido e peças íntimas, itens que poderiam servir para identificar uma das vítimas. A mala foi localizada a cerca de 70 metros de um dos corpos encontrados na mata. A operação tinha como objetivo encontrar o corpo daquela que seria a primeira vítima do maníaco, uma garota que ele identificou como Pitucha. O Francisco afirmou que matou e enterrou Pitucha numa certa área do parque em 1997, mas ele não soube identificar exatamente onde. Por isso, o rastreamento foi feito por 258 homens do COI e do DHPP, além de 2 cães. O trabalho foi dificultado pelo mau tempo e as condições da mata. Os policiais chegaram a ir no Parque do Estado 6 vezes procurando vestígios dos crimes cometidos pelo motoboy. Encontraram sutiã, meias, calças, malas contendo vestidos, objetos pessoais, brincos, batons, hidratantes. Encontraram até outros cadáveres, depois identificados como sendo de Rosa Alves Neta, Isadora Frankel e Michele dos Santos Martins. Mas nada de Pitucha. Um ano depois, em junho de 1999, Pitucha apareceu, e viva, e com uma história para contar. Na tarde do dia 18 de fevereiro de 1996, Pitucha disse que conheceu um patinador que atendia pelo apelido de Chico. Ele a convenceu a ir até um shopping em São Bernardo para participar de um concurso de patinação. Os dois pegaram um ônibus e desceram perto do Parque do Estado. Alegando que eles cortariam caminho se fossem por dentro do parque, o Francisco convenceu a Pitucha a entrar na mata, mesmo já sendo início de noite. De repente, ele começou a sorrir e dizendo para ela, abre aspas, "Você acreditou em mim, se enganou." Fecha aspas. A Pitucha foi agredida com socos no rosto e, por fim, foi enforcada com uma corda. Foi então que ela desmaiou, perdeu totalmente a sua consciência. Horas depois, ela despertou. Ela estava sozinha e apenas de camiseta. O restante de suas roupas estavam espalhadas pela mata. A sua bolsa, com seu dinheiro, seus objetos pessoais e documentos, foi levada pelo patinador. A Pitucha caminhou por 30 minutos até conseguir sair da mata e foi então socorrida por uma viatura e levada ao hospital. Os exames de corpo de delito constaram que ela não sofreu abuso sexual. Quando ela saiu do hospital, a Pitucha fugiu da região, não conseguindo mais ser encontrada pelos policiais para dar andamento no seu caso de tentativa de homicídio. Ela só apareceu 3 anos depois, quando a polícia já tinha preso o Francisco. Depois de se apresentar na polícia, a Pitucha passou a viver sob proteção policial até o julgamento de Francisco. Por sinal, o nome dela não é Pitucha. Esse foi um apelido que o Francisco disse para a polícia. Ela não sabe de onde ele tirou isso, mas é bizarro demais saber que ele deu um apelido para ela, né? É também muito estranho ele achar que matou aquela mulher, né? Principalmente contando aí que ele cometia atos de necrofilia, mordidas, abusos. Não sei porque ele não chegou a fazer nada disso com ela e simplesmente se deu por vencido e falou, não, tá morta, vou embora, né? Até falou pra polícia, porque eu fiquei imaginando se ele tivesse fugido de alguma coisa, se alguém tivesse se aproximando ali, ele simplesmente foi embora e deixou ela ali, faria sentido, mas ele falou que matou ela, né? É muito bizarro. Eu não sei também se ele chegou a ver ela durante o julgamento como uma testemunha, mas se ele viu, foi como se ele tivesse visto um fantasma. Francisco de Assis Pereira teve 3 julgamentos. Em todos os julgamentos a que ele foi submetido, ele afirmou que matou por inspiração maligna. No geral, os debates entre a acusação e a defesa não era nem se ele tinha ou não cometido os assassinatos, porque isso já estava muito óbvio, mas sim a saúde mental de Francisco, se ele tinha consciência quando ele cometeu aqueles crimes. Em um depoimento, o Francisco disse, abre aspas, "Dizem que eu sou louco. Eu não sou louco.
Um louco escreve? Um louco fala? Um louco anda tão bem de patins? Um louco tem estudo? Um louco serve a pátria? Um louco sabe andar de moto? Mas o que eu posso dizer é que tem alguma coisa ruim dentro de mim. Ruim, horripilante. Eu fui vítima de um mal, e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. Fecha aspas. Em outubro de 1998, o Francisco foi considerado semi-imputável, ou seja, um estado fronteiriço entre a lucidez e a loucura. E então ele vai a julgamento pelo Tribunal do Júri. O juiz Rui Pereira, do primeiro Tribunal do Júri da Vila Mariana, afirmou, abre aspas, o motoboy não é doente mental e, portanto, deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como qualquer cidadão que cometeu um crime. Fecha aspas. E assim ele foi a julgamento. O júri popular, composto por 7 pessoas, 4 mulheres e 3 homens, foi unânime ao condenar o motoboy. Os jurados refutaram a argumentação da defesa de que o Francisco era semi-imputável, de que ele tinha questões mentais a serem consideradas. Na verdade, o júri considerou o réu imputável, ou seja, consciente e responsável pelos crimes que cometeu. Assim, em setembro de 1999, o maníaco do parque foi condenado a 121 anos, 8 meses e 20 dias de prisão em regime integralmente fechado pelo assassinato de 5 mulheres, ocultação de cadáver, estupro e atentado violento ao pudor. Depois, em seu terceiro julgamento, ele foi condenado a 150 anos de cadeia. O Francisco de Assis Pereira ficou preso na casa de custódia em Taubaté, e seus dias na prisão foram bem movimentados. O assassino em série foi recordista no recebimento de cartas de amor no presídio. Ele recebeu cerca de 1.000 cartas um mês após ser preso, isso ainda em 98. Eu vou ler para vocês alguns trechos dessas cartas. Abre aspas. Primeiro quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom, te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança, acredite em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei do seu comportamento doentio, por isso quero que fique calmo. Fecha aspas. Ai, gente, a pessoa fala, eu sei do seu comportamento gentil, né, doentio. Fica calma, eu te amo. Ah, não, gente, o amor não cura essas coisas, não. Enfim, vou ler um outro trechinho aqui. Abre aspas. Quero te dizer que estou morrendo de saudade querendo você. Ai, meu Deus, como te desejo todas as noites. Eu durmo sozinha e querendo você aqui, mas sei que é impossível. O certo é eu ir te ver. E como posso sentir que você é meu? Fecha aspas. O Francisco chegou a se casar com uma de suas admiradoras. A mulher era pós-graduada em História, de família judaica, classe média alta. Ela o viu pela primeira vez na televisão e decidiu enviar uma camiseta para ele na cadeia, mas ela não teve nenhuma resposta dele. Aí, quando ela estava quase desistindo de receber qualquer contato dele, viu uma reportagem dele na TV e adivinha? Ele estava vestindo a camiseta que ela mandou. Aí pronto, né? Ela passou a escrever para ele de 2 em 2 dias, era super constante, eram cartas enormes. E aí, finalmente, o relacionamento começou a ser recíproco. 3 anos depois, em 2001, eles se casaram. Mas não durou muito. Ela terminou o relacionamento depois de notar comportamentos violentos e atitudes estranhas do serial killer. Ah, jura? Você jura? Meu Deus. Gente, sério, eu jamais vou entender essas fãs de criminosos que têm amor, paixão por gente que tá na cadeia por ter matado mulher, né? Ai, meu Deus. Enfim, mas os dias de Francisco na prisão, eles não foram movimentados só por amores, não. Teve muito ódio também. Vocês sabiam que em uma época ele ficou preso na mesma cadeia que o Pedrinho Matador? E o Pedrinho era doido pra matar ele?
Pois é, o Pedrinho é outro assassino em série brasileiro que se considera um vingador. Então, para ele, um estuprador é o pior tipo de gente e ele queria muito vingar as vítimas de Francisco, vingar aquelas mulheres que foram enganadas, estupradas e assassinadas por ele. Então, ele não podia ver Francisco na cadeia que já queria ir para cima. Eles chegaram a trocar insultos, cuspe um na cara do outro, mas como Francisco era mantido sempre isolado, ele estava sempre atrás de alguma grade. E isso, né, evitou que o Pedrinho conseguisse o que ele queria, que era matar o serial killer. Na prisão, o Francisco precisou enfrentar também uma rebelião sangrenta que aconteceu em dezembro de 2000. Na época, a mídia chegou a noticiar que o maníaco do parque teria sido morto durante o ataque. No entanto, a sua vida foi poupada pelo Marcola, considerado o líder do PCC, e o Sombra. O Marcola e o Sombra, eles acreditavam que se o maníaco do parque fosse morto na rebelião, a imprensa ia voltar toda a atenção dela para esse fato, ignorando o verdadeiro propósito da rebelião que eles tinham feito ali, né? Então, enquanto o Francisco era alvo do Pedrinho Matador, ele era protegido do PCC, a cadeia e suas hierarquias, né? Após a rebelião, o Francisco foi transferido para outra unidade, passando por diversas prisões até ser alocado na penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo, onde ele está até hoje. O local é conhecido por abrigar presos condenados por estupro ou que estão ameaçados de morte. Já com os seus 52 anos, o Francisco leva uma vida mais sossegada na cadeia. Ele passa seus dias fazendo artesanatos, como tricô e crochê, e segundo os agentes penitenciários, todos os dias ele fica sentadinho sozinho, quieto, de cabeça baixa, bordando tapetes e toalhas. Antes da suspensão das visitas por conta da Covid, o Francisco conseguia ganhar um dinheirinho vendendo o artesanato dele para parentes dos presos. Até o início de 2020, ele exercia um outro trabalho também. Ele ajudava a fazer sapatilhas e roupas para bailarinos em uma oficina na unidade prisional. A fábrica encerrou os serviços, deixando Francisco com a única ocupação de fazer artesanatos. Ele também não recebe visitas. Os funcionários do presídio contam que o maníaco do parque não tem amigos, prefere ficar isolado a maior parte do tempo e é bastante discreto. Ele tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias e também frequenta os cultos ao menos uma vez por semana. O Francisco é considerado pelos funcionários e diretores da prisão como um preso de bom comportamento. Na penitenciária de Iaras, ele não teve nenhum problema com disciplina e divide a cela com outras 11 pessoas. O Francisco hoje se diz uma pessoa normal. Segundo ele está vivo por causa da sua fé. Ele diz também que o que fez no passado não teria sido fruto da sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna, que hoje já não o assombra mais. O motoboy está detido desde 4 de agosto de 1998 e, em teoria, ele seria liberado em 2028, após completar os máximos 30 anos de reclusão exigidos pela legislação brasileira. Imagina, daqui 6 anos, gente, esse cara solto? Mas eu acho que talvez isso não aconteça. Alguns psiquiatras notórios já deram a letra de que, se ele for solto, ele vai voltar a cometer crimes novamente em função do seu estado mental irreversível. O Ministério Público já solicitou a execução de novos exames mentais a fim de impedir a soltura do Francisco. O exame vai detectar se ele é inimputável, que é quando a pessoa não consegue responder pelos seus atos porque sofre de alguma doença mental, ou se ele é semi-imputável, que é quando ele sabe que está fazendo algo ilícito, mas não tem capacidade de controlar o seu impulso, ou se ele é imputável, que é quando se trata de alguém que pode responder realmente pelos seus atos criminais. Hoje, vale deixar claro que ele é considerado imputável, tanto que ele foi para uma prisão normal e não para uma ala psiquiátrica ou um hospital psiquiátrico. Se os peritos apontarem que Francisco é inimputável ou semi-imputável, ele vai deixar a prisão comum onde ele está hoje e vai ser internado em um hospital psiquiátrico sem poder ter contato com a sociedade. Ou seja, ele ficaria lá por tempo indefinido, não teria mais uma data de soltura para ele.
Hoje, como eu disse, ele está na prisão comum, então ele tem essa data final de ser liberado, que é quando a sua pena chegar ao fim. O advogado Lineu Evaldo Cardoso, que defendeu o Francisco, afirmou o seguinte, abre aspas, se ele não for 24 horas supervisionado, ele vai cometer crimes de novo. Da mesma forma, ele é um risco para a sociedade se não for supervisionado full time. Fecha aspas. E essa é a história do Chico Estrela, minha gente, o patinador que virou assassino em série. Eu sempre escutei que ele era motoboy pra lá pra cá, e tá, ele era mesmo, né? Mas se eu fosse jornalista sensacionalista na época, eu ia achar muito mais atrativo chamar o cara de patinador assassino, assassino Chico Estrela, né, do que maníaco do parque. Mas enfim, hoje, né, vocês sabem, a gente não dá apelidos pra maníacos, eles não merecem carta de amor também. Gente, como pode o cara ser recordista de cartas de amor? Um estuprador, assassino de mulheres. O mundo tá muito errado mesmo. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso lá no Instagram. Eu também vou postar o tour crimiseiro que eu fiz lá pelo Parque do Estado, onde mostrei como é o ambiente, tanto a parte do Jardim Botânico, como as trilhas mais pro meio da mata, onde provavelmente as mulheres foram encontradas mortas. Então, se você ainda não segue o @Café com Crime lá no Instagram, vai seguir para não perder esse tour crimiseiro nos stories e também as fotos do caso que eu posto toda semana no feed. Deixem lá os comentários de vocês sobre esse caso, porque eu quero saber o que vocês acham. E é isso, gente! Lembrando que semana que vem não teremos episódio e volto no dia 9 de março com um novo caso para vocês. E já vou deixar uma dica, é um caso de assalto dos grandes. Até a outra quarta-feira, crimezeiros! E até lá, não sigam estranhos pro meio do mato, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido, roteirizado e editado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Paula Montanha. As fontes utilizadas foram o livro Caçada ao Maníaco do Parque, Extra Globo, Wikipédia, Revista Veja, UOL Notícias, Diário do Grande ABC, A Tribuna, Jornal do Brasil, Gazeta de São Paulo, G1, Revista Época, Folha de São Paulo e Estadão.